Bharata instrui o arrependido rei. Finalmente, Jadabharata falou com o rei. No momento em que ele abriu a porta, ele começou a falar de uma forma muito sábia e filosófica. O rei ficou chocado, porque pensou que Jadabharata estava louco. Agora, ouvindo o seu profundo conhecimento, o rei estava perplexo. O rei estava realmente a caminho de obter alguns conselhos de um sábio. E aqui, o jovem Jadabharata, o tolo portador do palanquim, parecia saber mais sobre espiritualidade do que qualquer outro sábio. Então o rei desculpou-se com Jadabharata e curvou-se perante ele, dizendo: Por favor, aceita-me como teu discípulo, mostra-me o caminho, dá-me o verdadeiro conhecimento, diz-me como alcançar a salvação. O rei percebeu que Jadabharata era um grande sábio, disfarçado de tolo. Assim, o rei pediu-lhe: Por favor, perdoa-me por todas as palavras duras que te falei por ignorância. Por favor, tem misericórdia de mim e revela-me quem és. Então, Jadabharata revelou toda a sua história ao rei. Ele contou ao rei o que havia acontecido na sua vida como o rei Bharata, o filho do rei Rishabhadeva. Ele explicou como nasceu como um servo devido ao seu apego a um servo. Em seguida, ele revelou ao rei que, na verdade, ele era filho de um Brahman, mas ele agiu mudo para que pudesse ficar livre de desapegos, paixão, apego, arrogância, orgulho, ego e todas as coisas mundanas. Depois, Jadabharata ensinou ao rei a profundidade da sabedoria espiritual. Ele revelou-lhe que o corpo físico não é permanente. Ao longo da vida, as pessoas tendem a esquecer que a morte virá para todos, mas sempre haverá um lembrete de que este corpo não é perfeito. É um lembrete de que a qualquer momento tu podes morrer. Jadabharata explicou ao rei a diferença entre uma pedra, o corpo e o ser. Ele disse que não há diferença entre o corpo físico e uma pedra, mas devido ao self, o corpo move-se e a pedra não. Então, à medida que o corpo se move, torna-se um portador. Ele disse: Eu estava a carregar o palanquim em que o teu corpo jazia. O teu corpo estava infectado com o teu orgulho de ser rei. Como mencionei anteriormente, se alguém perguntasse ao rei: Quem és tu? Ele teria dito: Eu sou o rei Raugana. Aqui Jadabharata o está lembrando: És tu? Da mesma forma, se eu te perguntar: Quem és tu? E tu dizes-me o teu título ou qual é a tua função, tu não estás a responder à minha pergunta. Se eu te perguntar: Qual é a tua função? Então, tu podes falar-me sobre isso? As pessoas têm títulos diferentes, nomes diferentes, funções diferentes. Um médico tem o título de médico, um banqueiro é um banqueiro, um contador é um contador e um professor é um professor. Cada um tem a sua função, mas a sua função não é. A tua função não és tu. É apenas uma atividade que tu realizas no mundo exterior. Quando te pergunto: Quem és tu? Referindo-me à tua verdadeira natureza ou ser, tu deves-me falar sobre o ser. Claro, se as pessoas não sabem sobre o self, como podem falar sobre o self? Assim as pessoas passam a vida a pensar que sabem tudo, mas não sabem quem realmente são. Jadabharata diz que isso se deve à doença do orgulho.
Devido a essa doença, a pessoa está coberta de arrogância e crueldade. Então ele começou a repreender o rei, dizendo: Devido ao teu orgulho e arrogância, tu fazes todas estas pobres pessoas carregarem-te. Se tu realmente soubesses quem era o verdadeiro provedor e o verdadeiro protetor do povo que vive dentro do teu corpo e do corpo deles igualmente, tu não te comportarias desta maneira. Jadabharata continuou a explicar ao rei que todos os corpos são feitos dos 5 elementos e esse pó voltará ao pó. Quando chega a hora de morrer, quem carrega o corpo? Como eu te disse anteriormente, existem aqueles como Dhruva que tiveram os seus corpos transportados para Vaikunta ou para outros lugares celestiais. Desta forma, Jesus Cristo e muitos santos deixaram este plano físico com o seu corpo. Alguns dos exemplos mais conhecidos são Elias, o profeta Andal, Chaitanya, Mahaprabhu, Kabir, Guru Nanak, Mirabai e Tukaram. É muito interessante como alguns santos deixam os seus corpos. Em Vrindavan há um santo chamado Devra Baba. Quando ele tomou Mahasamadhi, o seu corpo foi colocado dentro de uma caixa com pedras para Jal Samadhi. Em seguida, a caixa foi totalmente submersa no rio Yamuna. Jal Samadhi é o enterro do corpo na água, deixando-o decompor-se até desaparecer. Uma hora depois de terem colocado o seu corpo em Jal Samadhi, alguns devotos chegaram e disseram: Viemos de muito longe e gostaríamos de ter o último darshan do nosso Gurudev. Por favor, deixe-nos ter o darshan dele. Mostraram-lhes onde estava a caixa e foram até lá de barco. As caixas usadas para o enterro de Jal Samadhi têm buracos onde as pessoas podem colocar as mãos para tocar o corpo. Então eles foram lá, mergulharam no rio e puseram as mãos dentro dos buracos. Como não conseguiram encontrar o corpo de Gurudev, pensaram: Talvez seja um engano. Quando as pessoas ouviram sobre este incidente, começaram a perguntar-se o que poderia ter acontecido com o corpo. Então, milhares de pessoas vieram ao Devrahababa Jal Samadhi. A caixa foi retirada do rio, ainda lacrada com pregos. As pessoas diziam que alguém tinha roubado o corpo do santo. Mas isso não poderia ter acontecido porque a caixa ainda estava lacrada. Quando a caixa foi finalmente aberta, havia apenas flores dentro dela. O seu corpo havia desaparecido. Aconteceu da mesma forma com Kabir e Trailanga Swami. Trailanga Swami era um santo de Varanasi que viveu por quase 300 anos. Depois do seu Mahasamadhi, enquanto a caixa com seu corpo enorme estava a ser carregada para o Ganges, a caixa caiu e abriu-se um pouco. As pessoas diziam: Talvez seja a vontade de Gurudev para que possamos ver o seu rosto uma última vez. Então, todos viram que o seu corpo havia desaparecido. E ele não era uma pessoa pequena. Diz-se que ele tinha 7 pés de altura e era muito grande. Em seu lugar, havia apenas flores. Então, Jadabharata deu esse conhecimento ao rei, dizendo que tudo que nasce na terra se dissolverá e voltará para a terra. Quando tu cortas uma árvore depois de algum tempo, o que acontece? As folhas começam a cair e um mês depois, as folhas também desaparecem no solo. Tudo o que tu tiraste daqui, quando tu saíres
Ou seja, tudo o que tu obtiveste aqui, quando tu fores embora, tu também deixarás aqui. Este corpo físico é composto pelos 5 elementos que foram retirados daqui. Quando tu morreres, tu deixarás esses elementos aqui. Eles voltam para a natureza. Tudo se dissolve e recupera a sua forma atômica. Mas tu levas contigo o teu bom punha. Além disso, Jadabharata disse ao rei que todas as atividades na Terra não são a verdadeira realidade, porque quando o pralaya acontece, tudo desaparece. Até mesmo a forma do átomo desaparece no próprio Senhor Supremo para que ele possa criar novamente. Esta é a sua Maya, a ilusão da sua criação. É assim que ele ilude as mentes do homem. Maya criou os 3 gunas, as 3 qualidades básicas da natureza material: Sattva, Rajas e Tamas. Esses gunas estão presentes em todos e em tudo e representam o poder pelo qual Maya opera. Apenas Ananda é real porque Ananda é Bhagavan. Ananda é Deus. Ananda não tem começo nem fim. E esta é a sua verdadeira forma. Quem tu realmente és. O próprio Bhagavan manifesta-se através do seu próprio poder, tomando o aspecto de devoção, devoto e Deus. Quando tu estás no caminho espiritual e quando a tua mente está totalmente absorvida no Senhor, todos estes 3 se tornam um. Todos esses 3 se tornam apenas Ananda, apenas felicidade suprema, Premananda. Prem é Ananda. Não há diferença entre eles. Prem é Bhagavan e Ananda é Bhagavan. Prem e Ananda vão juntos. Assim, o seu verdadeiro aspecto é Premananda, forma suprema de amor. Tu és amor. O amor é o que te liga ao Supremo, este Ananda. Mas primeiro, este Premananda tem que despertar dentro de ti e só então Bhagavan se revelará. Aqui Jadabharata continua a explicar ao rei. No plano físico, um homem age como um comerciante que está sempre atrás de riqueza e riquezas. A tua mente sempre te faz pensar que nunca há o suficiente. Tu sempre queres acumular mais, mais, mais. Esta é a natureza do homem. Seja conhecimento, riqueza material ou riqueza espiritual, tu sempre desejas obter mais. Jadabharata diz ao rei que o corpo físico é como uma selva infestada de ladrões. Os ladrões são a mente e os sentidos, alimentando as qualidades inferiores, que nos arrebatam da verdadeira identidade. Essas qualidades inferiores são orgulho, arrogância, luxúria, ciúme, inveja, ego. Jadabharata diz ao rei: o conhecimento espiritual é a verdadeira riqueza de uma pessoa. Os ladrões estão sempre a tentar roubá-lo. No entanto, através de bhakti sincera, através de devoção sincera ao Senhor, mantêm-se os ladrões sob
controle.